Olá, meus feras em teologia! Estamos aqui para o nosso segundo capítulo da aula sobre panorama pré-reforma. No primeiro capítulo, nós vimos sobre as crises da Idade Média. Neste capítulo, nós vamos conhecer um pouco sobre o pensamento medieval, também conhecer um pouco do pensamento renascentista, o pensamento moderno. Então, vem comigo e bora estudar. Peraí, antes de começar os nossos assuntos, deixa eu fazer a minha mágica, deixa eu ficar no meu cantinho. Então, pronto. Deixa eu ficar aqui no meu cantinho e bora para os nossos assuntos. Assuntos de nossa aula de hoje, ou de agora, o nosso capítulo 2, panorama do pensamento medieval e também do pensamento renascentista, o pensamento moderno, que dá início, que gera o pensamento moderno. Como funcionava o pensamento medieval? Como eram as bases do pensamento? O pensamento medieval, deixa eu escrever aqui na lousa, muito bem, deixa eu escrever. O pensamento da Idade Média, a sua base principal, o seu sustentáculo, estava na ideia do teocentrismo. Parece coisa boa, né? Coisa boa, teocentrismo. O que significa, professor? O que significa, professor? Calma, gafanhoto. Teocentrismo, teo é Deus. Centrismo é centro. Deus no centro. Deus tinha que estar no centro do pensamento, no centro da ciência, no centro dos estudos, no centro da vida. Embora que isso não funcionasse assim 100%, não era uma teoria, era uma base do pensamento. Mas pelo menos era a base do pensamento. Parece muito bom. Vamos ver na problemática que era, na problemática que aconteceu. Algo tão bom como foi que se complexificou. Deus é o centro, ok? Deus está no centro, teocentrismo. Mas como, segundo o pensamento medieval, e esse pensamento era majoritariamente da religião que era hegemônica na Europa. Segundo essa teoria teocêntrica, como Deus se fazia representar no mundo, uma vez que Deus não está presente, vamos dizer assim, de uma forma meu Deus, estou com cuidado nas palavras que eu vou usar, vamos dizer, de uma forma, não está presente de uma forma visível. Como Deus se faz para que possa ser representado? Através da sua embaixada. E qual seria a embaixada da igreja na Terra? A Igreja Católica Apostólica Romana. Então, a igreja detinha a autoridade de Deus, porque ela era a embaixada de Deus aqui na Terra. Era ela que concentrava o teocentrismo em si. E como essa igreja, então, como ela se fazia organizar, como ela ditava, como as normas e a lei era ditada. De que maneira? Através do poder papal. O Papa era o cabeça da igreja, tinha em si dogmas da infalibilidade, dogmas da inerrância, o dogma de ser o vigário de Cristo, que significa vigário, substituto de Cristo. Então, ele era o vigário de Deus aqui na Terra, era o chefe da embaixada teocêntrica aqui na Terra. Ou seja, ele detinha todo o poder e manda quem pode, obedece quem tem juízo. Uma outra ponta esquerda do pensamento medieval se dava o seguinte: a igreja, a base é o teocentrismo. Deus se fazia representar pela Igreja Católica, cujo poder maior está no Papa. E como ele exercia esse poder? Através dos dogmas, através do dogmatismo. E o que é o dogma? O que é um dogma, professor? Calma, gafanhoto. O dogma é uma afirmação de verdade que não se precisa provar, ou não tem como provar cientificamente. Existem dogmas muito corretos que todos acreditamos, como a virgindade de Maria, como a ressurreição de Cristo, como a personalidade, como as naturezas, dupla natureza de Cristo, a união hipostática de Cristo, são dogmas, ok? Dogmas corretos. O problema é que o catolicismo havia criado alguns dogmas que eram apenas para manter o seu poder, como, por exemplo, o dogma
da infalibilidade papal, dogma do Papa como vigário de Cristo, dogmas que invadiam a ciência, invadiam a política, o dogma de que ter lucro em uma venda era pecado. Então se criou o dogma de que você ter lucro no comércio, em algo que você fazia, era pecado, isso era um dogma, certo? Onde pode se provar esse dogma? Não se prova. A igreja diz assim, porque o Papa diz assim, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Então era o dogmatismo se fazia presente, era uma forma da igreja demonstrar o seu poder através do dogma que não podia ser contrariado. Durante esse período também se discutiu muito as questões da fé e da razão. A filosofia medieval esteve dividida em dois períodos: o período da patrística, cuja personalidade de maior influência foi Santo Agostinho, e o período da patrística, o período da patrística com Santo Agostinho, o período da escolástica com São Tomás de Aquino. E todos esses pensadores sempre se debateram na questão da fé e da razão. Principalmente Tomás de Aquino, que dizia, olha, dizia que o conhecimento humano, o conhecimento, ele se dá em duas correntes, em duas verdades. A verdade teológica são as verdades referentes, o conhecimento referente à fé. A fé, a salvação, as coisas de Deus, e a verdade filosófica, que é o conhecimento referente à razão, ao estudo, à ciência. Então ele dizia que esses dois conhecimentos, eles não estão divorciados, porque eles vêm da mesma fonte, tanto a teologia como a filosofia provém de uma mesma fonte, que é Deus. A fonte é Deus. Então, vamos fazer justiça, eles não diziam que fé e razão era divorciada. Agora, se alguém perguntasse, qual é o conhecimento mais importante? A razão ou a fé? Aí eles diziam, é a fé, é a teologia, é mais importante. Até porque a teologia é mãe da filosofia. A filosofia é serva da teologia, ok? Se dizia isso. Hierarquicamente, em uma escala hierárquica, a teologia é superior à filosofia. Na ponta direita do pensamento teocêntrico medieval está o dogma do geocentrismo. O geocentrismo é uma teoria científica. Vejam só, o dogma religioso invadindo a ciência. Então, o geocentrismo é aquela ideia científica que foi abraçada pela igreja, que a Terra era o centro do universo e o Sol e todos os astros giravam em torno da Terra. E quem defendesse uma ideia contrária corria o risco de ser levado para a fogueira. E alguns cientistas foram levados para a fogueira, pagaram com a vida por defender uma tese científica diferente do dogma do geocentrismo. Na outra ponta está o pensamento coletivista. A igreja combatia a ideia de você vencer, de você crescer, de você conquistar, você ter vitórias pessoais. Era preciso sempre pensar coletivamente. E isso também se via como um certo dogma do esmagamento do ser humano. O ser humano, fora, né, a não ser os líderes da igreja, as pessoas não podiam pensar em sucesso pessoal, nem mesmo em prazer. A igreja invadia lugares da existência que ela não devia, até a vida íntima do casal, a igreja invadia, e com aquele pensamento, né? Se você não pode ter nem mesmo prazer, porque é uma heresia, é pecado. Esse é o pensamento medieval. No final da Idade Média, começa-se o movimento da Renascença. O Renascimento, vamos conhecer um pouco do pensamento Renascimento, porque ele é a base do pensamento da Idade Moderna. O Renascimento foi aquele movimento que envolveu a arte, a filosofia, a teologia, a política, a ciência e a própria religião. É um movimento que vem trazer críticas ao sistema católico que era predominante na época. Vamos conhecer a base desse pensamento. A base aqui não é mais o teocentrismo, mas é o antropocentrismo, ou seja, Deus foi retirado do centro, da base foi colocado o homem. Isso não é ruim, professor? Isso não é ruim, professor? Calma, gafanhoto. De certa forma, é ruim, mas de certa forma é positivo. É ruim porque o antropocentrismo, ao colocar o homem no centro no lugar de Deus, tornou tudo comum. Então a própria Bíblia se transformou em um livro comum, um livro qualquer.
O lado positivo é que uma vez que o homem é que está no centro e não Deus, então ele pode ser duvidado, ele pode ser questionado, a ciência está livre para pesquisar, porque ninguém vai duvidar de Deus, ninguém vai questionar Deus. De Deus não se duvida, Deus não se questiona. Mas uma vez que é o homem que está no centro, podemos duvidar, pesquisar, arguir, argumentar, ok? Teve esse lado positivo. O homem no centro, então surge o movimento racionalista, o racionalismo. O que é? O homem usar de sua razão e explicar os fenômenos e tudo à sua volta através da razão e não do dogma. Não se aceitava mais os dogmas, mas sim o pensamento livre e científico. Isso trouxe um outro pezinho do pensamento antropocêntrico, que é o humanismo. É o homem olhar para si e procurar respostas em si mesmo. Ah, está havendo doença? Essa doença é causada pelo quê? Quais são os seus sintomas? Como tratá-la? Vamos buscar melhorar? Então, é o homem olhar para o homem e procurar melhorias de vida. Na pontinha aí esquerda, nós encontramos o movimento nacionalista. Vai surgindo o nacionalismo. O nacionalismo é o sentimento que surge com as modernas nações. As nações vão se formando, em parte por causa das guerras, né? A Inglaterra, a França, a Áustria e outros países vão surgindo, Espanha, Portugal, e vão tendo aquele sentimento patriótico, em detrimento ao sentimento universalista que a igreja pregava. Surge o naturalismo, que é o olhar para a natureza, tirando a pecha de maldição, mas olhar para a natureza como fonte que Deus nos deu para matérias-primas e para buscar formas de melhor viver neste mundo. À ponta direita do pensamento do Renascimento e moderno está o heliocentrismo, teoria científica contrária ao dogma do geocentrismo. Surge Giordano Bruno, vai surgir também Nicolau Copérnico e até mesmo Galileu Galilei, que vai defender o heliocentrismo, a tese que o Sol é o centro do sistema solar, a Terra gira em torno do Sol, os planetas giram em torno do Sol. É o sistema heliocêntrico e alguns cientistas foram queimados na fogueira por defender esta teoria. E, por fim, está um pezinho do pensamento do Renascimento e moderno, o individualismo, o homem buscar o seu sucesso próprio, as suas conquistas, pensar um pouco em si e assim crescer, ok? Então, esse é as bases, esse é o extrato, retrato do pensamento que surge com o Renascimento e é a base também do pensamento da Idade Moderna. Nós vamos, no próximo capítulo, estudar a crise do catolicismo. Mas isso é um assunto para o nosso próximo capítulo. E eu espero vocês lá. Tchau, tchau!